Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docton TV. Programa esse que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito da sociedade. Hoje teremos como convidado o professor Ivan Barbosa Martins, que tratará do direito de vizinhança. Professor Ivan, é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Obrigado, professor Oscar. É realmente um prazer estar aqui com você, contribuindo para mais essa iniciativa da Rede Docton, uma iniciativa louvável e creio que isso trará, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade em geral, benefícios do ponto de vista do esclarecimento e do maior conhecimento jurídico. Professor Ivan, como é de prática no nosso programa, não só a gente, mas o nosso telespectador, ele tem interesse em saber da formação do professor do curso de Direito. Qual foi a sua trajetória acadêmica? Bom, professor Oscar, eu me graduei em Direito pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Logo depois da minha graduação, eu já iniciei na atividade jurídica, militando na advocacia, militei durante bastante tempo, e depois eu fiz um mestrado também na PUC Minas, na área do direito privado. Então, sou mestre em direito privado pela PUC Minas, tendo como tema da minha dissertação de mestrado o direito de propriedade e o meio ambiente, estudando justamente essas inter-relações que hoje existem no direito, entre o direito público e o direito privado, pensando aí no direito de propriedade como um direito real por excelência, sendo cada vez mais interpenetrado aí por normas de direito público, como são aí as normas relacionadas ao direito ambiental. E qual foi o foco central dessa pesquisa? O senhor, quando tratou da propriedade do meio ambiente, é justamente que para a gente poder ter uma dimensão no âmbito privado, a gente também tem que observar aquilo que é orientado pelo direito público? Exatamente. Não se concebe mais, né, o professor Oscar sabe bem disso, que uma propriedade que não tenha uma função social, uma propriedade como direito absoluto. Isso já há alguns anos os estudiosos do direito vêm pensando no direito de propriedade, entendendo a propriedade como um direito individual, um direito subjetivo, mas que deve ser exercido em consonância com a sua função social. E desse ponto de vista, os direitos públicos, né, esse relacionamento do direito com a vizinhança, com o meio ambiente, com as normas de ordem pública, vão ingressando no direito de propriedade e fazendo com que o direito de propriedade tenha que respeitar alguns limites. No caso dessa minha dissertação, nós abordamos esses limites com base no direito ambiental. Mas a gente pode estudar esses limites também em vários outros aspectos, como é o caso do nosso tema de hoje, que é o direito de vizinhança. E como o senhor já entrou no tema, é importante salientar, e o nosso telespectador tem que entender, que o cidadão ele não está sozinho no mundo. E em razão de não estar sozinho no mundo, essa orientação que ele tem que ter em relação ao outro é importantíssima. Nós temos que respeitar o direito do outro. E nessa perspectiva, o que seria o direito de vizinhança, professor Ivan? Bom, o direito de vizinhança é uma parte dos direitos reais que trata de um conjunto de regras que vão regular o relacionamento entre o direito de propriedade de um e o direito de propriedade do outro, a fim de possibilitar um convívio social de maneira ordeira, de maneira civilizada. Então, deste modo, a lei prevê normas, regras e até princípios que vão fazer com que o direito de propriedade de um tenha que ceder em relação ao direito de propriedade de outro. É aquela velha máxima, né, conhecida pelos nossos pais, pelos nossos avós, que o direito de um começa onde termina o do outro. E olhando por esse lado, o que a gente tem que perceber é o seguinte, que o indivíduo ele tem direito sobre a sua propriedade. Ele tem a liberdade de construir dentro dos seus limites. Mas quais seriam as consequências e o que pode ser feito para a pessoa ter a noção do que ele tem que fazer? Há uma legislação a se seguir especificamente? Sim. No caso do direito de vizinhança, o próprio Código Civil, ao tratar do direito de propriedade, ele estabelece algumas normas básicas a respeito do direito de vizinhança. Essas normas vão dizer para o proprietário até onde o direito de propriedade dele vai. Ele pode construir? Pode. Ele pode edificar do jeito que ele bem entender? Pode. No entanto, ao construir, ao edificar do jeito que ele entende, ele tem que respeitar os limites do direito de propriedade do outro. Um exemplo clássico, a abertura de janelas. O próprio Código Civil estabelece que
que um proprietário, ao construir em seu imóvel, ele não pode abrir uma janela a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Por quê? Porque se ele abre uma janela a menos de 1,5 m, essa visão que ele tem da janela dele vai devassar a intimidade do vizinho. E essa intimidade é uma garantia, é um direito que tem a ver, inclusive, com a própria dignidade, né, da pessoa humana, com os próprios direitos da personalidade dessa pessoa, de modo que eu não posso ter uma janela muito próxima. Então, à medida em que eu construo no meu terreno, eu devo respeitar esses limites. Não posso, por exemplo, lançar as águas, né, que caem da goteira no terreno vizinho. Eu tenho que respeitar esses limites. Esses limites estão impostos, de maneira geral, no Código Civil. No entanto, alguns municípios, né, estabelecem normas particulares para regular de forma melhor, no sentido de que o convívio na cidade seja um convívio mais harmonioso e a cidade fique de uma maneira mais organizada em relação a isso. Então, não se pode diminuir os limites impostos pelo Código Civil, mas se pode ampliar a fim de privilegiar essa questão da proteção da intimidade, né, do outro vizinho aí. O poder público municipal tem o dever de fiscalizar essas construções? Ele tem sim o dever de fiscalizar e tem os instrumentos próprios para isso. Ele tem para isso poder de polícia, para poder embargar as obras, ele pode chegar, notificar o vizinho, aplicar as multas, né? É ideal que a própria município tenha a sua legislação própria desse uso e ocupação do solo, as normas, né, de regulação, e aí então os fiscais, né, aquelas pessoas encarregadas pelo município de zelar por essa área, ele deve sim fiscalizar e impor, se for o caso, até multas, né, para aqueles que estão desrespeitando os limites impostos pela legislação. O poder público municipal pode ser responsabilizado se ele não fizer essa fiscalização? Ora, essa questão de responsabilização do poder público no nosso direito, ainda mais da forma como funciona o nosso processo, acaba sendo um caminho uma via crucis, uma via dolorosa em que você vai pleitear, vai lutar durante longo tempo e às vezes não consegue. Mas o poder público, quando ele permite que alguma construção, de alguma maneira, seja realizada sem respeitar os limites da lei, e essa construção, por exemplo, venha fazer ruir o prédio vizinho, isso, obviamente, caberá sim uma indenização, porque era obrigação do poder público municipal zelar pela observância das normas. Normas que, inclusive, na maioria das vezes, ele próprio criou para aprovação dessa construção, para obtenção de alvarás e etc. Eu gostaria de saber agora, professor, como é que se dá o mau uso da propriedade, desse direito de construir. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo. Programa Direito em Foco pela Docum TV, volta já.